Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, que as suas famílias estejam bem. Pois é, pessoal, hoje na nossa aula nós vamos trabalhar sobre cadeia alimentar e fluxo de energia, ok? Bom, esse tema, cadeia alimentar e fluxo de energia, ele começa na página 16, tá bom? Do volume 11, então cadeia alimentar e fluxo de energia. Bom, pessoal, o que vem a ser isso? Você tem os organismos conhecidos como os autótrofos ou autotróficos, tá? São esses organismos que produzem a matéria orgânica, ou seja, realizam fotossíntese ou quimiossíntese. São dois processos aí que eles estão realizando. De toda maneira, eles realizam a produção da matéria orgânica. Fotossíntese utiliza a luz para converter aí o gás carbônico em materiais orgânicos. E no caso da quimiossíntese, são outras reações químicas que vão estar transformando isso em matérias aí, que poderão ser convertidas, né, em material também orgânico, ok? Muito bem, nós temos aí bactérias, basicamente são os autótrofos, né, bactérias, plantas. Você também tem as algas, tá bom? Produzindo aí a fotossíntese. E, né, do outro lado, você tem os organismos que precisam de obter alimento, são os heterótrofos ou heterotróficos, tá? Todos os heterotróficos vão buscar o alimento, vão querer uma fonte de matéria orgânica. Então estão incluídos animais, fungos, né? Nós temos aí também bactérias, todos seres heterótrofos. Bom, qual a importância então dos autótrofos? Vão estar produzindo a matéria orgânica, ok? Basicamente, você então tem um conceito da cadeia alimentar. O que é isso? Você tem um ser que obtém energia luminosa, né? Essa energia do sol, transforma isso em matéria orgânica, que nós temos aqui como exemplo o capim. O capim, então, vai ser, ao longo da cadeia alimentar, ele pode ser devorado pelo gafanhoto, que então obtém energia proveniente do capim. O gafanhoto, então, ao ser devorado pelo sapo, ele passa energia obtida do capim para o sapo, e o sapo, sendo devorado pela serpente, passa então a energia que ele obteve para então a serpente. Com isso, nós temos uma cadeia ou um fluxo de energia, onde você tem energia começando pelos produtores e indo em direção aos consumidores. No meio do caminho você pode ter a perda desses materiais, ou seja, um pedaço de uma patinha ou alguma estrutura ou animal inteiro que morreu. Então você terá a ação dos decompositores. Decompositores basicamente são bactérias e fungos, vão estar utilizando a energia presente na estrutura celular desses organismos que vieram a morrer. Bom, nesse ambiente nós não temos simplesmente só uma cadeia alimentar, e sim uma teia alimentar, onde vários indivíduos interagem, produzindo então uma teia, uma rede de conexão entre eles. São vários consumidores, vários produtores, e no final nós temos uma grande teia alimentar envolvendo diversos indivíduos. Muito bem, nós chegamos agora num ponto que vale a pena a gente parar um pouquinho para pensar. O que vem a ser isso? Nós temos um fluxo de energia. O que tem a ver esse fluxo de energia? Energia que começa sendo transformada numa energia assimilável pelos organismos. Então, a energia que vem, vamos imaginar, de uma fonte luminosa igual ao Sol, ela será transformada em energia química pelos produtores. Logo, o nível de energia nos produtores é bem elevado. Mas com o passar dos produtores em diante, você tem uma queda do nível de energia. Ou seja, cada nível da cadeia alimentar, produtor,
consumidor primário, consumidor secundário, por aí vai, há uma diminuição da quantidade de energia disponibilizada, ou seja, a energia, o fluxo dela é unidirecional e conforme ela vai passando a cada nível, ela irá diminuir um pouquinho. Por quê? Porque a perda de energia, né? Vários indivíduos há uma perda de energia. Então, o maior nível de energia são os produtores, mesmo assim, há uma perda desse nível de energia. Depois você tem os consumidores primário, secundário e, seguindo adiante, aí, os decompositores. Então, cada nível de energia ele pode ser expresso numa escala, onde ele vai sendo perdido. Logo, os indivíduos dos últimos níveis, a quantidade de energia é bem mais baixa, ok? Então, a energia, lembre-se disso, é unidirecional e a energia vai diminuindo ao longo da cadeia alimentar. Bom, nós temos algumas formas de representar uma cadeia alimentar e o seu fluxo de energia, ok? Um dos exemplos é uma pirâmide em forma de pirâmide. Um exemplo mais usado é a pirâmide de energia, onde você tem o produtor com uma quantidade maior de energia, seguido pelo consumidor primário, consumidor secundário e por aí vai. Sempre a base são os produtores, ok? Então, os produtores têm o maior nível de energia. Nós temos algumas pirâmides também mostrando a quantitativo, né? Seriam as pirâmides de número. Na pirâmide de número você pode ter, por exemplo, 5.000 plantas de capim, 700 gafanhoto, 30 sapo. Então nós temos um exemplo, uma pirâmide de número. Nas pirâmides de número é possível haver uma inversão, ok? Então aqui também sendo representado uma pirâmide de número. Você tem uma árvore, 700 lagartas e 20 pássaros. Também sendo representada por uma pirâmide de números. E por último, a pirâmide de biomassa. A biomassa quer dizer a quantidade de substância do indivíduo, tirando a água. Toda a matéria orgânica que aquele determinado indivíduo tem, retirando então a água. Então você tem por exemplo, uma pirâmide onde uma grande quantidade de produtores estão na base, herbívoro e por último carnívoro. Ou então você tem uma quantidade menor de produtor, grande quantidade aí de consumidor primário e uma pequena quantidade de consumidor secundário, tá? Podemos estar representando por uma pirâmide de biomassa. Muito bem. Bom, falando então tanto em pirâmide quanto em cadeia alimentar, nós não podemos esquecer dos ciclos. Os ciclos biogeoquímicos. O que vem a ser um ciclo biogeoquímico? É um ciclo onde ele tem um início, né, uma formação inicial, mas uma volta necessária também para a manutenção desse ciclo, tanto na atmosfera quanto no solo. Esse ciclo ele pode estar presente ou só no solo, ou na atmosfera, ou usar os dois ambientes aí. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no nitrogênio. Nitrogênio gasoso está lá disponível na atmosfera, só que ele não é assimilável pelos organismos vivos. Então, nós temos bactérias fixadoras do nitrogênio, vão pegar esse nitrogênio da atmosfera e transformá-lo em amônia, passando então a substâncias mais utilizáveis, que seria nitrito e nitrato. Essa utilização aqui é possível ser absorvida pela raiz das plantas. Tanto o nitrito quanto o nitrato e a amônia vão estar sendo absorvidos pela planta. Quando então um herbívoro come o vegetal, ele vai estar absorvendo o nitrogênio. Quando ele defecar, ou então a sua morte, devolve o nitrogênio para o solo. E aí nós temos também bactérias desnitrificantes. Nitrificante fixa o nitrogênio, desnitrificante volta com o nitrogênio para a atmosfera, fechando assim o ciclo. Então, novamente, o ciclo do nitrogênio ele está presente, né? O nitrogênio é extremamente necessário a vários compostos no interior da célula,
só que na atmosfera ele não é assimilável. Bactérias fixadoras, incorporação nas plantas, animais se alimentam das plantas e o que sobra desse processo, bactéria desnitrificante, voltando com nitrogênio para a atmosfera. Um outro ciclo biogeoquímico também é o ciclo do carbono. Então, o carbono vai ser produto aí de fábricas, vai ser produto de queimada, vai ser produto do escapamento de veículos, vai ser produto do processo respiratório. O carbono vai para a atmosfera. Só que aí o carbono ele acaba sendo assimilado pelas plantas e algas no processo de fotossíntese. E a fotossíntese então transforma as moléculas de CO2 em glicose. Essa glicose então é passada para os animais herbívoros que serão aí devorados pelos carnívoros, seguindo toda essa trajetória. Quando esses animais morrerem ou os seus resíduos, volta com gás carbono para a atmosfera, fechando assim o ciclo. Por último, nós temos o ciclo da água, um dos ciclos bem conhecido, né? Onde você tem a água fazendo com que a parte líquida das nuvens, né, de alguma maneira, ela precipita, formando chuva, chuva que vai para os lagos, ou formando neve ou gelo, e com o tempo o processo de evaporação leva novamente aí a carregamento, né, de água, de vapor, virando água líquida novamente na atmosfera, promovendo novamente a chuva. Esse processo não tem fim enquanto tiver o sol, nós temos o ciclo da água acontecendo, ok? Bom, pessoal, era só alguns detalhes aí. Vamos acompanhar a explicação da página 16 em diante. Forte abraço a todos e valeu!